Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 22, e os irmãos vão acompanhar a minha leitura. E depois quero tecer alguns comentários a respeito do papel de um pai e do comportamento de um filho. Gênesis capítulo 22. Acompanhem-me nesta leitura. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Não fecha a sua Bíblia. Este texto poderia ser tema de pregações ao longo de um ano inteiro. Tamanha a riqueza do seu conteúdo, tamanha a riqueza dos detalhes, mas eu gostaria de fixar-me apenas numa reflexão sobre o papel de um pai na vida de um filho, e o comportamento desse filho por causa do papel que este pai tem exercido sobre ele. A cena os irmãos sabem. Isaque, o filho da promessa, 12 anos, um menino forte, saudável, foi ele preparado, foi ele circuncidado, ele é o filho da promessa, ele é o herdeiro. Em um determinado momento Deus diz: Abraão, toma este filho e o sacrifica para mim no lugar onde eu mandar que o faça. E os irmãos acabaram de ler que ele tomou o seu filho e foi para o sacrifício, e foi para a adoração, e foi para prestar um culto. E aqui há um valor poderoso na vida de um pai. É o pai que mostra ao filho a importância do culto a Deus. É o pai que leva o filho à presença de Cristo. É o pai que apresenta o Calvário para o seu rebento. É o pai, o
cabeça do lar e o sacerdote da família. É aquele que conduz o seu filho aos pés do Salvador. Combinei com Elaine: se Deus nos der filhos, eu sou o responsável em levar para o meu lar o Senhor, a sua palavra, a seriedade do culto, e pegar os meus pequenos e trazê-los à casa do Senhor. Esta é a responsabilidade que cabe ao pai, e a fraqueza de um pai faz nascer uma anomalia no lar. Quando a mulher, pela fraqueza do poder espiritual de um pai, tem que fazer as vezes dele, porque se ela não orar com os filhos, o pai não ora. Se ela não trazê-los à casa do Senhor, o pai não traz. Aliás, às vezes manda, mas não vem. Isso cria no coração de um filho o conceito de que se Deus não é importante para o seu pai, também não é importante para ele. Ele aguenta por algum tempo esta ida à igreja ou de falar de evangelho por algum tempo, mas depois ele diz: quando eu amadurecer, eu serei como meu pai, livre de Deus. Mas Abraão era um homem que não apenas adorava a Deus, mas dava a mão para o seu filho e juntos iam à adoração. Quantas vezes você, pai, tomou a mão do seu filho especificamente para dizer a ele: filho, vamos orar juntos agora? Não digo a oração da mesa quando a refeição é servida, ou quando celebra um culto. Eu digo, você tomar o seu filho e dizer: filho, você é minha responsabilidade espiritual, Deus confiou isto para mim, e eu quero orar com você, apresentar Cristo para você. Este pai, Abraão, conduziu o seu filho e juntos foram adorar. Pai que está aqui presente, não adore com ele, louve a Deus com ele. Não abra os seus valores em detrimento da verdade. Viva a verdade e crie valores no coração do seu filho, porque estes valores atravessarão a história da vida deles, e eles se recordarão com carinho a dizer: o meu pai dizia, o meu pai fazia, o meu pai orava. Seguindo o texto, nós encontramos no verso 5 o seguinte, ou melhor, no verso 7 e 8. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Os irmãos sabem que não havia cordeiro nenhum. Quem seria o cordeiro naquela cena tremenda que estava a ser vivenciada por Abraão e por Isaac? O próprio Isaac. O pai iria ofertar o filho, mas ele soergue no coração do filho algo chamado fé, e apresenta ao filho um Deus que tudo pode, que tudo opera, e que lá na frente poderia dar uma solução para esta ordem tão difícil. Encontramos no livro de Hebreus, no Novo Testamento, a palavra que dizia que Abraão tinha fé de que Deus o ressuscitaria o próprio filho depois de morto. Mas ele passa para o filho a verdade: Deus proverá. Um pai que ama a Deus transmite aos seus filhos uma fé inabalável no meio das provações e das dificuldades da vida.
pode estar desempregado, pode estar doente, pode estar perdido, pode estar com grandes labores, mas ele passa para o seu filho, ele passa para a sua prole, uma fé inabalável, dizendo: Deus proverá. Obrigado, irmão, Deus acabou de prover água para mim. Deus proverá. Um pai verdadeiramente alicerçado na palavra tem fé, e não precisa decair-se diante dos filhos, numa depressão, numa tristeza, onde os filhos é que têm que tomar o pai pela mão, dizendo: pai, levanta, acorda, pai, tenha fé. Não, um pai segundo o coração de Deus olha para o filho, mesmo no leito da morte, diz: meu filho, Deus proverá. Eu pergunto, pais aqui presentes, somos assim? Se não somos, o Senhor pode nos dar a graça de nos tornarmos, porque a palavra do Senhor diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a outro princípio maravilhoso que extravasa as linhas desse texto, porque Abraão toma Isaque e vai para o Monte Moriá. Isaque não questiona. Passam 3 dias de viagem, Isaque não foge. Quando chegam até o monte, quando chega no momento do sacrifício, veja no verso 9: chegaram ao lugar que Deus havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Meus irmãos, um adolescente não se submete a alguma coisa que não queira fazer. Ele tinha o mato todo, a montanha inteira, para fugir, sumir da vista do seu pai. E por que não foi? Porque ele aprendeu a respeitar o pai que tinha. Ele aprendeu a se conformar com a vontade do pai, sabendo que a vontade do pai era boa para a sua vida, tinha valores para a sua vida, era preciosa para a sua vida. E isto, meus irmãos, não se consegue por imposição, à força, a laço, com o chicote na mão, com as chinelas no traseiro. Isto se consegue com uma vida de valor. Do filho olhar para o pai e dizer: eu não preciso de um super-herói, eu não preciso de um super-homem, eu não preciso de um homem de ferro. O meu pai é o meu herói. E se o meu pai disse que isso é importante, eu creio, porque o meu pai é um homem de valor. O meu pai é um homem de respeito. O meu pai é um homem de verdade. O meu pai é um homem de princípios. Isto, meus irmãos, não se consegue com laço, se consegue com exemplo. Exemplo que John Paton, o grande missionário nas Ilhas Hébridas, contou quando já estava com seus 80 anos, sobre o pai Tiago. O pai tinha lá uma oficina de confecção de meias, e havia um galpão no meio desta oficina, lá na roça onde tinha esta fábrica. E o pai chamava aquela choupana de Santo dos Santos, porque não havia dia na história daquele pai que ele não adentrasse aquela velha choupana e de joelhos prostrados erguia as mãos aos céus e dizia: ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaque, ó Deus de Jacó, abençoa os meus filhos. Os valores deste pai Tiago impregnaram-se na vida do seu filho John,
e de toda a linhagem que continua a servir a Deus por tantos e tantos países onde os Peyton estão distribuídos na vida missionária. Um pai que tem valores e princípios não precisa pegar na guasca do seu filho. Filhos se tornam rebeldes, mas até um momento em que o próprio filho diz: eu não vou fazer, porque não quero entristecer o meu pai a quem eu tanto amo. Como eu devo ter contado aqui certa feita, quando aquele pai se despedia dos muitos filhos que tinha e dizia, estava no leito de morte, e dizia: até breve, meu filho, até breve, minha filha, até breve, meu filho, até breve, minha filha. E para o seu filho rebelde, ele disse: adeus, meu filho. E o filho disse: mas meu pai, para todos o senhor diz até breve, para mim diz adeus. Por quê? Porque, meu filho, você rejeitou o caminho santo que seu pai escolheu, Jesus Cristo. Eu vou para o céu, seus irmãos também vão, você vai para o inferno. E eu queria tanto que você fosse para o céu, mas isso só você pode decidir. Por isso, meu filho, adeus. O filho em lágrimas dobra os joelhos e diz: pai de amor, se para eu ver o meu pai de novo e para alegrar o coração do meu pai, eu preciso quebrantar-me e converter-me dos meus maus caminhos, então eis aqui um pecador, Senhor, transforma a minha vida, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. O filho se levanta e o pai em lágrimas, no último suspiro, diz: meu filho, até breve. Valores. Quais são os valores que você como pai passa? Mas agora vamos falar de Isaac. Você age como um Isaac? Quando seu pai lhe dá a mão para servir a Deus, você lhe dá a mão ou lhe senta a mão? Quando seu pai lhe indica o caminho da vida, você diz: justamente por isso eu escolherei o caminho da morte, porque eu quero insultá-lo. Quando seu pai diz vamos, você diz agora eu não vou. Ele diz então não vamos. Ele diz agora eu vou. Isaac não fez isso. E sabe qual foi a consequência de um comportamento bom e cristão e bíblico e transformado na vida de Isaac? É que lá no céu, Abraão estará sentado ao lado de Isaac, que estará sentado ao lado de Jacó, que estarão sentados ao lado dos 12 patriarcas, filhos de Jacó, porque houve um pai que soube honrar o Senhor e que passou este valor para o resto da família. Diz Deus: eu sou aquele que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem, mas faço misericórdias até 1000 gerações daqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. E os mandamentos do Senhor não são duros e nem penosos, são maravilhosos, doces como o mel e o destilar dos favos. Pais, hoje é o vosso dia, é o meu dia. Será que Abraão me inspira a ser um pai melhor? Inspira sim. Eu quero que o meu Josué, a minha Ruth, e se Deus me der a graça deste filho que está sendo gerado no ventre de minha esposa nascer, e eu vou dar muitas glórias a Deus com o nascimento dele, seja um menino ou uma menina, eu quero que esses meus filhos, se eu viver mais e eu os acompanhar, olhem para o pai que tem e possam dizer: nós temos um pai que ama a Deus e que vive o que prega. Ele não só fala da palavra, ele obedece a palavra. E se o nosso pai faz isso, nós faremos isso na nossa vida e na formação das nossas famílias, e ensinaremos os nossos filhos,
e os filhos dos nossos filhos a temerem ao Senhor, a andarem nos caminhos de Deus, a não olharem para trás, a não praticarem o pecado, nem a mentira. Não deixaremos a responsabilidade do Evangelho para a igreja dar aos filhos, mas nós daremos o Evangelho em casa, e os nossos filhos irão evangelizados para a igreja, porque verão Cristo na vida destes pais santos e virtuosos no poder de Deus. Pais, sejamos pais como Abraão. Filhos, e aqui todos são filhos, sejamos filhos como Isaac, e que o Senhor muito nos abençoe. Amém. Bendito seja o Senhor.